Esse é o nosso canal Papo de Bíblia e nós estamos aqui em mais uma oportunidade para estarmos falando acerca da palavra do Senhor, acerca da palavra de Deus para todos aqueles que gostam de falar da palavra, de ouvir acerca da palavra. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje aqui em nosso canal, eu gostaria de convidar você a curtir o nosso canal. Você precisa curtir os vídeos que já gravamos, que estão aí para trás. Entra lá, assista-os e dê uma curtida, porque será muito importante para que esses vídeos alcancem outras pessoas. Não somente isso, eu preciso que você compartilhe esse vídeo de hoje com amigos, grupos de WhatsApp, no seu Facebook, em tantos outros dispositivos de rede, de internet que você tiver, e assim você estará ajudando muito o nosso canal. E por fim, você não pode deixar de se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo você está vendo inscreva-se. Se você ainda não for inscrito, você aperta, é só apertar. Aperta aí esse inscreva-se aí, e aí você passará a partilhar de todo o conteúdo que a gente tem produzido aqui no canal Papo de Bíblia. Hoje nós estamos iniciando uma série especial aqui no nosso canal. Que série é essa? Série Personagens Bíblicos. A partir de hoje, nós estaremos postando vídeos aqui no nosso canal que são de personagens que a Bíblia nos apresentou. O que nós podemos aprender com esses personagens? Quais são os ensinamentos que eles podem nos trazer do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, com seus erros, com seus acertos? Então hoje começamos a série Personagens Bíblicas aqui no nosso canal Papo de Bíblia. O personagem de hoje que nós vamos falar é Davi, o rei Davi. Todos nós conhecemos bem um pouco da história desse rei. O que nós podemos aprender com ele? É o que nós vamos aprender a partir de agora. Davi foi um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Davi era honrado como um dos maiores reis da história de Israel e assim o é até hoje. Ele foi construtor de um grande império. Seus feitos foram tão notáveis que alguns estudiosos chegam a dizer que ele de fato não teria existido, o que nós evidentemente não concordamos. Dizem que ele teria sido um personagem lendário, uma espécie de rei Arthur. Lembra do rei Arthur do filme? Dizem que Davi teria sido uma espécie de rei Arthur. No entanto, algumas descobertas arqueológicas recentes trazem referências ao seu nome. E aí, com essa descoberta, logo nós descartamos essa hipótese de Davi não ter sido real. O próprio significado do seu nome, do nome Davi significa o amado, o querido, produz um grande aprendizado para nós, uma vez que, mesmo sendo tão falho às vezes, ele permanecia sendo alvo do amor de Deus, mesmo com todos os seus erros, além de ser considerado um homem que era segundo o coração de Deus. Ele era neto da Ruth, a Moabita, um povo originalmente desprezado por Israel em razão da sua origem pecaminosa. Você vai se lembrar que lá no livro de Gênesis, naquela história de Ló, em Sodoma e Gomorra, as suas filhas vão se relacionar com seus pais, com seu pai Ló. E nesse relacionamento vão nascer dois povos. O filho da mais velha com seu pai era Moabe, e dali vai surgir o povo moabita. Seu pai se chamava Jessé. Jessé era um israelita, mas era um israelita não puro, uma vez que ele era filho de Ruth, a moabita. Ele tinha boa condição econômica. Se nós lembrarmos que Ruth casou com Boaz, e Boaz era um rico fazendeiro, um fazendeiro com uma boa condição financeira naquela época. A história de Davi apresenta um jovem a quem foi dada uma responsabilidade muito cedo, a responsabilidade para cuidar do rebanho de seu pai. Mostra um jovem que sofria de certo desprezo por parte de sua família, uma vez que não foi convidado sequer para o jantar e foi oferecido ao profeta de Israel na sua casa. Mostra um jovem que foi ungido como rei no meio de tantos irmãos visualmente mais capazes, Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Ozem. Mostra um jovem que, apesar de não ser da tribo de Levi, Davi não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele possuía o dom da música, como tocador de harpa, e com ela expulsava o espírito maligno que atormentava o rei Saul. Outro ponto a ser destacado é em relação ao seu temperamento. Davi era um homem que, quando entrava em uma guerra, era do tipo que não levava desaforo para casa. E exatamente por esse motivo, ele não tolera que Golias, o gigante, fique afrontando o povo de Israel sem ter uma resposta à altura do protetor ou do guarda de Israel. E é exatamente nesse contexto que Davi deixa de ser conhecido em sua casa, para se tornar conhecido por toda a nação de Israel. Davi era amigo e fiel. Seu grande amigo se chamava Jonatas, que era filho do rei Saul, a essa altura seu grande perseguidor. Mesmo Davi já sendo ungido rei pelo profeta Samuel, a eminência do trono não fazia Davi desprezar sua amizade com Jonathan. Ele poderia simplesmente não valorizar aquela amizade,
pois ele seria o futuro rei prometido de Israel. Mas ao invés disso, ele a preservava com toda a sua força. Mesmo após a morte de Jonathan, seu amigo, quando ele manda buscar o filho de Jonathan, aleijado, Mefibosete, para que, através da memória de Jonathan, aquele menino seja honrado. Por aqui percebemos de onde Salomão, o seu filho, o filho de Davi, deve ter aprendido provérbios que ele vai escrever a amigos mais chegados e irmãos. Davi era um rei vencedor. Dizem que nunca perdeu uma batalha. Um rei que, apesar de não ser benjamita, possuía uma enorme capacidade de lidar com a funda, fruto de um longo período de preparo no campo para proteger as ovelhas de seu pai Jessé de ursos e leões. E aqui vai uma observação minha, na minha opinião, deve ter sido o elemento, a arma que ele matou, que ele enfrentou os leões para defender suas ovelhas. Com essa funda, com essa tiradeira, ele enfrentava Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Grande guerreiro que, em uma época em que a estatura média do israelita girava em torno de 1,5 metro, Davi vai aceitar aquele desafio. Golias está todo ornamentado, com as melhores armas, robusta armadura, ele é forte, ele é guerreiro, ele é um falastrão, essa é a verdade. Mas Davi possuía não somente uma tiradeira e uma pedra. Davi estava em nome de alguém. Pois se no campo ele protegia com a funda as ovelhas em nome de seu pai Jessé, agora ele iria proteger o rebanho de Israel com uma pedra e uma tiradeira. Mas não seria em nome de Jessé, seria em nome do Senhor, o dono do rebanho de Israel, a quem aquele gigante estava verdadeiramente afrontando. E o resultado, a gente já sabe. Davi saiu vencedor, pois Deus estava com ele. Venceu batalhas militares em nome de Saul. E foram todas as que ele enfrentou, não foram poucas, a ponto de o povo de Israel cantar em coro um famoso corinho. Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Isso provocou uma grande inimizade e inveja por parte de Saul, mas Davi seguia em frente cumprindo o seu papel sem se deixar levar pelos elogios. Um rei sonhador, sonhava fazer o templo para adoração a Deus, mas em razão das enormes guerras que enfrentou, esse sonho não pôde ser realizado. Então passou o projeto para o seu filho Salomão, pois um verdadeiro homem de Deus sabe exatamente a hora de passar o bastão do seu projeto para o seu sucessor. Deixou um grande legado, tomando Jerusalém dos jebuseus em uma estratégia militar impressionante e transformando Jerusalém em capital de Israel, o que orgulha Israel até os dias atuais. O motivo de grande guerra que existe hoje entre dois povos é acerca da capital de Israel, Jerusalém, por conta dessa conquista de Davi. Um rei pecador. Davi era mentiroso, trapaceiro, embusteiro, adúltero, comandante cruel, homicida, um péssimo pai de família, um esposo ainda pior, o que ocasionou mais tarde as maiores ameaças ao império que ele havia construído, quando teve o desabor de sofrer o enfrentamento de seu filho Absalão, a quem ele amava. Davi era arrependido, um rei que, diferente de tantos outros que passariam pela história de Israel, quando errava ou falhava, sabia assumir os seus erros, arrependendo-se e lançando-se aos pés do Senhor. Sabia que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Um exemplo perfeito de um ser humano com suas falhas e vitórias. Ora, um grande guerreiro que consegue lidar com grandes exércitos, outra hora um ser humano miserável que não consegue lidar nem sequer consigo mesmo. Venceu gigantes, perdeu família, acertou, errou, pecou, regenerou, foi ancestral chave para o nascimento do Messias. Mas apesar de tudo, concluiu que só venceu porque entregou os seus caminhos ao Senhor e que dependia antes de tudo, apesar de seus pecados, que o Espírito Santo não se apartasse dele. Um menino com promessa, um jovem com vigor, um homem com erros, um velho com testemunhos. Esse foi Davi de Melech, um homem segundo o coração de Deus. E aí, gostou da nossa produção de hoje? Então, peço que você curta o vídeo, inscreva-se em nosso canal, tá? Você vai estar nos ajudando muito. Compartilhe com alguém esse vídeo e que Deus abençoe nos próximos episódios novos personagens bíblicos na série Personagens Bíblicos aqui no nosso canal Papo de Bíblia. Deus abençoe, fui!